Bom, pessoal, na última aula aí nós vimos a questão aí de sessão, né? Que é importante aí porque o protocolo não mantém estado de conexão. Hoje nós vamos falar aí como acessar um banco de dados, né? Vocês já tiveram aula de banco de dados, né? Aqui eu vou usar o MySQL, mas vocês poderiam usar qualquer banco de dados para estar fazendo uma conexão, né? Então, ó, como eu vou usar o MySQL, deixa eu startar aqui. Eu vou precisar startar, além do Apache agora, eu vou startar o MySQL, tá bom? Então, ó, vou startar o Apache. E aí eu vou startar o MySQL aqui, tá bom? MySQL, sob o TCP/IP, ele roda na porta 3306 como default, tá bom? E aí, se você não quiser usar o Workbench, né? Caso você tenha instalado o Workbench, o MySQL traz uma ferramenta de administração que ela é totalmente escrita em PHP, que é o PHP MyAdmin. Deixa eu projetar aqui para vocês verem. Vou projetar a tela inteira e eu vou compartilhar aqui. Bom, então, ó, startei o Apache e startei o MySQL. E aí aqui no botão admin, ele traz uma interface de administração do MySQL, caso você não queira usar lá o Workbench, tá bom? E aí quando você clicar aqui, ele traz essa, que é o PHP, que é inclusive uma aplicação totalmente escrita em PHP, tá bom? Então aqui, ó, tem alguns bancos de dados, né? Então, ó, se eu quiser criar um novo banco de dados, vem aqui, novo, dou o nome para ele, né? Então, por exemplo, vou chamar de AW2, o nome do banco de dados. Pronto. Criei um banco de dados aqui. E aí vou... Por enquanto, vou sair aqui dessa interface. Aqui ele está dando aqui algum problema de índice. Porque, na verdade, eu estou com o meu arquivo... Na verdade, tudo está num HD externo, né? E aí, ontem eu deixei cair esse HD e ele está começando a apresentar alguns probleminhas, esse HD, tá bom, gente? E provavelmente com a queda ele deve ter corrompido algum arquivo aqui para estar dando essa mensagem. Arquivo de índice, correto? Mas ele está funcionando bonitinho, está funcionando bonito. Só está dando esses problemas aí, mas é questão de corrigir o índice, coisa do gênero. Bom, tranquilo até aqui, gente? Você já deve no Java ter acessado um banco de dados, certo? Basicamente, nós vamos usar uma ponte entre a nossa aplicação PHP e o servidor de banco de dados, né? Então, assim, tem um servidor web, aí tem o servidor web que eu falo HTTP, tá bom, gente? Eu tenho um outro servidor rodando, que é o servidor de banco de dados, né? Que não precisava estar na mesma máquina, tá bom? No caso aí, o MySQL. Aqui está na mesma máquina, mas não precisaria estar na mesma máquina, né? E aí eu tenho o meu código que vai fazer essa negociação, né? Ou seja, eu quero escrever uma aplicação que a partir do servidor web acesse um servidor de banco de dados e me traga uma informação, né? Tranquilo até aí? Então, ó,
Deixa eu botar aqui. Então, olha só. Embora esteja na mesma máquina, o servidor de banco de dados não precisaria estar na mesma máquina, tá bom? Note que esse é um outro programa que está rodando aí na máquina, né? O MySQL. E aí eu estou usando uma interface de administração aí para manipular esse servidor, né? Para criar banco de dados, para criar usuário, para criar tabelas e coisas do gênero, né? Bom, em geral, como desenvolvedor, raramente nós vamos usar comandos de DDL, né? Alguém lembra disso lá na linguagem SQL? Geralmente você pode classificar os comandos em DDL, né? DCL ou DML, né? Vocês lembram disso lá, certo? Não vou entrar nos detalhes, mas praticamente como desenvolvedor, nós vamos nos preocupar mais com a DML, né? Que é a linguagem de manipulação de dados, né? Que é a Data Manipulation Language. Bem? Raramente nós vamos usar comando de definição de dados, né? Então, ó, por exemplo, quando eu faço 4 comandos básicos, certo? Quais são os 4 comandos básicos que vocês executam no SQL? 4 comandos básicos. Comando de quem só está olhando para os dados, tá bom, gente? Só está olhando para o DML. Quais são os 4 comandos básicos? Então, 3 comandos do tipo affected query, né? Ou que a gente ainda chama de consulta de atualização. Por exemplo, insert, delete e update. Né? Então, ó, esses 3 comandos aí são são consultas de atualização, né? Ou seja, como um banco de dados, tudo que você faz no banco de dados, teoricamente, é considerado consulta. Ou seja, quando você vai inserir um registro na tabela, você está fazendo uma consulta de inserção, né? E aí, se você conseguir inserir uma linha, você diz que essa tabela afetou lá o banco de dados em uma linha, né? Se você inserir N linhas, ele vai falar que essa tabela foi afetada em N linhas, né? Quando você vai fazer apagar uma linha ou apagar um registro, você executa o comando delete, né? Esse também é uma consulta, ou seja, você quer fazer uma consulta que no final exclua 0 ou mais registros. Por exemplo, eu posso fazer um delete que não afeta nenhuma linha, ou seja, o que eu quero deletar de fato nem existe lá no banco de dados. E aí 0 linhas foram afetadas, né? Ou eu quero deletar um registro aí passando o ID e aquele ID existe. Então uma linha vai ser afetada, né? Ou eu quero deletar e passar uma condição, por exemplo, todos que nasceram antes de um determinado ano. Então ele vai dar mais de uma linha afetada aí por essa query, né? Ou ainda o update, né? Então o update ele pode aí, da mesma forma que o delete, atualizar 0 ou mais linhas, né? Por exemplo, eu quero atualizar, por exemplo, o nome de uma pessoa que mora na Suíça e, sei lá, não tem esse cara aí no banco de dados, né? Então, 0 linha afetada por essa consulta. E, por exemplo, eu quero alterar aí o salário de uma pessoa cujo ID é tal, né? Então, ele afetou uma linha. Ou eu quero alterar o salário das pessoas cujo departamento é X, né? Então, várias linhas podem ser afetadas aí por esta coluna. Tudo bem, gente? Tranquilo? Isso aí vocês já fizeram. Agora, existem várias formas de conectar com bancos de dados aí, né? Existem as formas procedural, uma forma aí orientada a objeto estendida aí no PHP, e existe uma forma orientada a objeto usando um mecanismo chamado PDO, né? Que na verdade é essa que nós vamos usar, PDO. Mas existem outras, tá bom? Então deixa eu vir aqui, ó. Depois eu passo para lá, gente, que isso aqui
não arrumei ainda. Eu vou pedir desculpa para vocês, não consegui mexer arrumar esse ambiente, que para mim ele está um pouco bagunçado, tá bom? Então, ó, aqui tem um link para o PDO, depois eu coloco lá para vocês, tá bom? Eu tenho algum link aqui, mas basicamente eu tenho uma receita muito simples, ó. Uma receita aí para escrever uma aplicação de banco de dados, ó. Para você escrever uma aplicação de banco de dados, basicamente você vai fazer três coisas. Vai fazer três coisas aí. Então, ó, a primeira, criar uma conexão com o banco. Criar uma conexão envolve comandos que diz quem é o banco, quem é o servidor, qual é o usuário, qual é a senha, informações de como se conectar naquele banco de dados. Vale lembrar que você está conectando com um servidor, por exemplo, existem questões de segurança, né? Existem questões de permissão e coisas do gênero, né? Então, essas coisas aí você tem que resolver. Bom, uma vez que você conseguiu uma conexão com o banco, você passa comandos para o banco, preferivelmente em SQL, a não ser que você esteja usando no SQL, tá bom? Você está lá acessando um Mongo, né? E o Mongo é um outro esquema, né? É um NoSQL, né? Mas, em geral, a grande maioria ainda trabalha assim, né? Você cria a conexão, passa o comando para o banco de dados. Aqui eu estou sugerindo a gente passar em SQL, mas se você estiver trabalhando com NoSQL, aí você passa os comandos equivalentes ao NoSQL, tá bom? Feito isso, encerra a conexão. Por quê? Você não quer ficar pendurado lá. Você já fez o que você tinha que fazer. Você não quer aprender uma conexão lá do teu servidor de banco de dados, porque a hora que outra pessoa tentar conectar no banco de dados, se tiver esgotado o número de conexões simultâneas, né? Você vai ser recusado lá, né? Você não vai conseguir conectar para executar um comando lá no banco. Tranquilo? Tranquilo até aí, gente? Bom, aí, ó. Deixa eu botar aqui. Se você quiser conectar com outros bancos de dados, depois tem uma lista aqui, ó. Basicamente funciona do mesmo jeito, mas aí tem extensão para um vendedor específico ou para um produto específico. Por exemplo, se você quiser conectar com DBase, FirePro, Firebird, Frontbase, DB2, Ingress, com Mongo, com MySQL usando plugins, com Oracle, Paradox, Postgre, SQLite, por exemplo, ou até mesmo SQL Server e outros, tá bom? E aí aqui tem esquema próprio, né? Por exemplo, se você quiser conectar com Postgre, né? Aqui tem instruções oficiais de como conectar com Postgre, né? Então, tá aqui, né? Por exemplo, né? Para conectar, né? Por exemplo, abrir uma conexão com Postgre. Possivelmente tem um exemplo aqui, mas vocês vão ver que é muito parecido todos, tá bom? Sei lá, quem quiser conectar aí com o SQL Server, aqui tem extensão para o SQL Server, né? Então você precisa de um drive do SQL, mas em geral a forma de conectar é muito parecida, né? Tá aqui, tem instrução de como conectar, tem exemplo e assim por diante. Bom, mas agora eu vou me preocupar mesmo com o MySQL, tá bom? Então, ó, deixa eu ver aqui. Gente, eu vou fazer os códigos separados, depois você junta tudo numa coisa só, tá bom? Então, ó, eu poderia criar um arquivo só para fazer a conexão, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, eu digo quem é o meu servidor, quem é o meu usuário, quem é a minha senha, um banco de dados. E aí aqui, ó, eu crio um objeto para fazer a conexão. Como esse é um objeto, eu vou ter que instanciar ele, passar qual é o esquema, se é MySQL, se é Oracle, se é Postgre. E aí eu passo aqui o host, né, que eu pus aqui, o banco de dados que eu quero acessar nesse servidor, o usuário e a senha, tá bom? Em geral,
a gente passa a senha como mensagem digerida, né, com o hash, né, por exemplo, o MD5 ou a função crypt, ou tem uma função melhor que é a password encrypt, que faz isso melhor aí pra gente, né? Bom, e aí, ó, eu tenho alguns atributos aqui só para a hora que eu criar essa conexão, guardar essas informações. E aí, caso não haja nenhum erro, a conexão foi bem sucedida. E aí, caso haja um erro, eu posso obter aqui uma exceção aqui com esse objeto PDO-exception, e aí a mensagem de erro, por exemplo, né? Então, ó, eu vou agora tentar executar esse arquivo conexão PHP. Obviamente, ele vai falhar, porque eu acho que eu não tenho esse banco de dados IFSP. De fato, eu acho que eu não tenho ele, ó. Não tem nenhum banco de dados IFSP aqui. Tem um AW2 e assim por diante. Então, ó, se eu vier aqui, ó, localhost AW2, e aí é o conexão. Ó, conexão falhou, desconhecido banco de dados IFSP, tá bom? Então, ó, ele foi lá, tentou se conectar, ele até se conectou, mas aí como ele tentou associar a este banco de dados IFSP, deu problema, né? Que ele não tem esse banco de dados, né? Então, ó, eu vou mudar aqui para AW2, e esse banco de dados AW2 tem lá, tá bom? Então, ó, vou lá. E agora eu vou fazer o seguinte. Ó, conexão bem sucedida, ou seja, nesse momento eu já conectei com o banco de dados, né? Então, ó, deixa eu ver aqui. Usuário roots. E aí, se eu vier agora, conexão falhou. Acesso negado para roots. Note que quem negou acesso foi o servidor de banco de dados, tudo bem? Então, ó, using password no, porque isso pode acontecer, ó. Vocês usam de uma maneira muito convencional, mas o MySQL é um servidor. Se ele é um servidor, implica em que eu possa ter usuários, concordam? Que eu posso ter usuários lá nesse servidor? Então vamos lá. Por exemplo, aqui, ó. Não tem nenhum servidor configurado aqui. E deixa eu ver. A tabela que guarda os usuários. Alguém sabe no MySQL qual a tabela que guarda os usuários do servidor? Professor, Oi. vai no mais ali, que tem ali em cima, no canto. Qual deles? Lá naquele cantinho ali, ó. No canto esquerdo? Canto Isso, direito? canto superior direito. Aqui, no mais. Isso. Eu achei que tinha aí. Eu não lembro em qual tabela que estão guardados os usuários, né? Deixa eu ver. Agora eu não lembro. Depois eu dou uma pesquisadinha nisso aí. Porque como esse é um servidor, eu posso adicionar usuários ao servidor, certo? Gente, deixa eu ver, peraí. Inox virtual, forim, field, escola. Se o senhor colocar só o número do servidor, será que não vai? Aonde? Ali em cima tem o número do servidor. Não, mas aqui eu quero o seguinte. Eu quero que... Note que esse é um servidor de banco de dados, certo? E como servidor, ó, qual é o usuário que eu estou
Estão vendo? É o root, certo? Eu me loguei como root. Mas essa informação está armazenada no servidor em alguma tabela, não está? Tá. Então, eu quero achar essa tabela, que eu não estou achando. Entendi. Deixa eu ver. É que eu não lembro, gente. Acho que é aqui. Deixa eu ver. Servers. Não, aqui são os servidores que têm permissão, né? Tá vendo? Aqui eu tenho um servidor. E aí, ó, tá vendo? Server name, host, tarará, tarará, username. Então, aqui, na verdade, são as permissões de um usuário num determinado servidor. Tá nessa tabela. Né? Então, ó, se você olhar aqui, ó, por exemplo, se eu executar essa query, né? Não tem nenhum registro. Está escondido em algum lugar. Depois, quem tiver interesse aí, pesquisa aí para saber onde é que essas informações estão gravadas, tá bom? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Perform schema, accounts. Será que é aqui em accounts? Não tem nenhum registro nessa tabela também. Ó, aqui tem uma tabela de hosts. Deixa eu ver aqui, hosts. Também não tem nada. Bom, não tem problema isso não, tá bom, gente? Aqui tem as tabelas do PHP MyAdmin. Isso não é tão relevante para nós. Então, vamos lá. Então, ó, eu vim aqui e aí ele negou acesso para esse usuário root, que na verdade nem existe esse root, né? Então, eu poderia adicionar um usuário, né, no servidor. Né? Ou eu poderia ter esse cara aqui, ó, e passar uma senha qualquer, ó. Ou seja, o usuário root tem, mas a senha está errada. Deixa eu vir aqui. Ó, acesso negado para esse usuário, mas o password é esse. Quer dizer, ele usou um password, mas esse password aí não é o password que está configurado, tá bom? Então, ó, mas em princípio, ó, eu defino as informações do servidor, como o nome do servidor, o usuário que vai se conectar no servidor, a senha desse usuário no servidor, o banco de dados em que ele vai se conectar nesse servidor. Por exemplo, eu posso ser usuário do servidor, mas não ter permissão para acessar o banco. Então, ele pode dar aí uma conexão file de tipo permissão negada para aquele banco, né? Mas, basicamente, você precisa passar aqui, ó, as instruções aqui no parâmetro na instanciação do objeto com, que é o objeto de conexão. Tudo bem? Bom, uma vez que eu não preciso mais desse cara, eu poderia fazer um com igual a nu, tá bom, gente? Igual a nu. É como se eu estivesse fechando a conexão, tudo bem? Note que, uma vez que você já executou o comando, você não precisa mais, você fecha, né? Tranquilo com esse primeiro código, gente? Tranquilo com esse primeiro código? Para conectar ao banco de dados? Sem problema, Thaís. Tranquilo? Então, ó, seria bom vocês testarem se vocês conseguem conectar no de vocês, né? E aí vocês precisam da informação do usuário e da senha que vocês cadastraram lá quando vocês instalaram o MySQL, né? Então você precisa passar quem é o usuário que está conectando e quem é a senha, tá bom? Tranquilo?
Bom, opa, é aqui. Sempre. Se você quiser mais instruções, ó, de como conectar com o seu próprio banco, aqui na documentação, ó, para o SQL. Aqui eu tenho aqui por exemplo, se você quiser conectar com o SQLite, ó, note que o esquema é muito parecido. Você só está mudando em que produto você está conectando. É que o SQLite ele trabalha com um esquema um pouco diferente, né? Que ele não é um servidor, né? É só um banco de dados em arquivo, né? O SQL ele trabalha um pouquinho diferente, né? Ele precisa abrir um arquivo aí com a extensão DB e aí a partir daí ele passa os comandos, né? Mas se você, por exemplo, for lá no Postgre, você vai ver que o esquema é muito parecido com o do MySQL, ó. Então você vai ter lá um método para conectar no Postgre. E aí, se você olhar, ó, esse método é muito parecido, ó. Conectar com esse banco de dados, conectar com esse banco de dados nessa porta, nesse host, ou conectar neste host, nessa porta, nesse banco, com esse usuário, com essa senha. E aí tem várias formas aí de estar conectando, mas se você observar, é idêntico, tá bom? Só mudou o produto que eu estou conectando, né? Ou com drive aí para um NoSQL, né? O NoSQL talvez seja estranho para vocês aí. Não sei se alguém trabalha com NoSQL, né? Mas é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente. Geralmente você executa as instruções de busca, mas ela não é estruturada como SQL, ok? Bom, o próximo código, por exemplo, não é muito comum, ó, mas eu posso criar um banco de dados lá. Ou seja, abrir a conexão e passar um comando para ser executado. Qual comando? Create database, o nome do database. Por exemplo, vou criar esse database FSP. E aí eu mando executar a instrução SQL, ou seja, na verdade eu não mando, né? Eu passo essa instrução para o banco. E aí o banco, ou ele executa, ou ele dá uma exceção, né? E aí depois, não preciso mais disso, vou lá e fecho a conexão. Então, ó, o passo abrir a conexão continua, né? Você precisa abrir uma conexão com o banco. E aí você passa as informações aqui do banco, o servidor, o usuário, a senha, né? E aí aqui você passa a instrução que você quer executar. Pessoal, a não ser que você queira criar um gerenciador de banco de dados, essa instrução raramente você vai criar, tá bom? Você vai passar para o banco. Ou seja, é uma instrução de DDL, né? Definição de dados. Ou seja, está pedindo para criar um banco de dados. Não é proibido. Mas, em geral, você já vai ter o banco de dados e só vai passar a manipular esse banco de dados com as DML, certo? E aí você tem aqui, ó, manda executar, né? O que a gente fala manda executar, na verdade, você está passando um comando lá para o banco, e é o banco que está executando, ele te dá a resposta se esse comando foi bem sucedido ou se não foi bem sucedido, né? Se foi bem sucedido, ok. Se não foi bem sucedido, ele vai aqui para o bloco de exceção, né? Então, eu vou executar esse. Como é que é o nome? Ó, é o CreateDB. Eu estou pondo tudo separadinho assim, ó, para ficar fácil. Mas depois na vida real você vai ter tudo de uma forma só. Por exemplo, igual essa própria aplicação do PHP Mais de mim, ó. Aqui eu tenho instrução para criar um novo banco de dados, para consultar, para apagar e coisas do gênero, né? Ó. Então, vamos lá. Localhost, AW2, create. Vou pôr aqui. Vou pôr só até aqui. E aí eu venho aqui, ó, create DB. Ó, banco de dados criado com sucesso. Ou seja, se eu for lá agora, ó, eu tenho um banco de dados. Então, ó, se eu vier aqui, ó, se eu vier aqui agora, eu tenho um banco de dados chamado IFSP, ó, tá vendo? Não tá aparecendo aqui. Vou dar um F5. Opa. Eu executei outro código, não foi? Não, peraí, deixa eu ver.
Ah, deixa eu salvar aqui, acho que eu não salvei. Peraí. Que na verdade ele lembra que estava antes como MyDBPO, né? E eu acho que eu não salvei, ó. Que ele criou esse cara aqui, tá vendo? Ó? MyDBPDO. Então ele criou esse banco de dados aqui. Esse aqui eu vou apagar. Então vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, eu mandei executar 2 vezes, tá bom, gente? Ó, era só para vocês verem. Ó. A primeira vez criou o banco de dados. E a segunda vez que eu cliquei aqui 2 vezes para atualizar. Na segunda vez, ó, ele deu um erro que já existe o banco de dados. Ó. Can't create database. Existe. Não pode criar porque ele já existe, tá bom? Database já existe. Ou seja, se eu vier aqui, ó, eu tentei criar 2 vezes, tá bom? Ó, tá aqui. Tá aqui o banco de dados. Então, tem um banco de dados aqui vazio. Em geral, eu não vou quase nunca executar a instrução, mas a priori eu posso passar qualquer comando SQL para o banco, qualquer comando. Então, ó, o meu comando, anota que é uma string, tá bom, gente? Esse comando é uma string. Né? Por exemplo, eu vou pegar e salvar como. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar de dropDB. É drop DB, né? Para apagar um banco de dados, o comando é drop, né? Então, vamos lá. Drop database. É o MyDBPDO. Então, ó. Posso passar com qualquer comando, né? Por exemplo, esse comando, drop. Então, se eu vier aqui, ó. Deixa eu ver. Drop. Então, só a mensagem que tá errada, tá bom, gente? Só a mensagem que tá errada. Mas olha só. MyDBPDO. Então, ó, apaguei ele, ó. Então eu posso passar uma instrução SQL. Se essa instrução é válida e se você tem permissão para executar ela, ela vai ser executada. Se você não tivesse permissão para executar ela, porque, por exemplo, você pode tirar permissão, né? Por exemplo, o cara pode se conectar lá no servidor, mas ele não tem permissão para criar banco de dados. Ele só tem permissão para acessar o banco de dados que ele é proprietário, mais nada. E aí eu posso até, inclusive, tirar a permissão dele apagar o próprio banco de dados dele. Né? Alguém lembra no banco de dados como é que se chama isso? Eu dar permissão ou tirar permissão? Alguém lembra? Quais são os comandos para dar permissão e tirar permissão lá no servidor? Alguém lembra, gente? Alguém lembra? Quero dar ou tirar uma permissão. Já um comando de controle, né? Vocês estão aí, gente? Estão me ouvindo? Ouviram a pergunta que eu fiz? Então, vai molhar esse cabelo duro. Então, por exemplo, você poderia passar comandos grant e revoke, né? Ou seja, dar permissão, grant. Tirar a permissão, revoke, né? Revogar, né? Alguma coisa do gênero, né? Então, lembrou agora, Micaele? Então, você pode, por exemplo, né, dar uma permissão ou tirar uma permissão. Por exemplo, eu quero dar permissão, né? Para o root não faz sentido, né? Que eu não tenho nenhum outro servidor, nenhum outro usuário no banco, mas poderia dar uma permissão só para criar um banco de dados. Ou seja, o cara só pode criar um banco de dados, mas ele não pode apagar. Ou seja, eu dou um revoke no drop database. Ou seja, eu tiro a permissão dele. Tranquilo? Então, ó. Primeira etapa, cria a conexão com o banco, define qual comando você vai passar para o banco, executa esse comando e fecha a conexão. Então, primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Basicamente é assim que você vai fazer sempre.
Às vezes o cara vai lá numa entrevista, tem que escrever um código para conectar com um banco de dados, aí ele não lembra, porque tem que fazer insert, update, delete, select, tem que fazer um monte de coisa. Mas basicamente, ó, é sempre a mesma coisa que você vai fazer, ó. Abrir banco de dados, passar comando, fechar. Abrir banco de dados, passar comando e fechar. No caso aqui eu não estou passando comando, né? Aqui. Então, ó, abrir banco de dados, passar comando e fechar. Ou seja, agora eu quero criar uma tabela. O esquema é o mesmo. Eu tenho um mecanismo aqui que eu preciso abrir o banco de dados. Eu preciso definir qual comando, ó, por exemplo, um create table, o nome da tabela, o campo. Gente, obviamente, você não vai fazer isso via código, né? Geralmente você já vai receber qual tabela você vai manipular, né? Mas como eu posso passar qualquer comando, nada me proíbe de passar um comando SQL para criar uma tabela, né? Mas note que criar tabela é um comando de definição de dados, né? Ó, create table, tralalá, né? Então, ó, deixa eu pegar aqui. Eu vou pôr IFSP. Aí eu vou criar uma tabela chamada MyGuest no banco de dados IFSP. Então, vamos lá. Salvar. Então, agora eu posso executar esse comando. Então, vamos lá. Agora é o create table. Né? Tabela criada com sucesso. Vou tentar executar de novo. Provavelmente vai dar um erro que ela já existe. Mas eu poderia if existe, tralalá, né? Ó, já existe. Base table view already existe. Já existe, tá bom? Então, se eu for lá no banco de dados, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó, tabela MyGuest, as colunas da tabela MyGuest, uma primary key, tá vendo aqui? Ó, tem uma primary key. Eu não sei se ele criou o índice. Automaticamente o primary key também é um índice. Tá aí. Eu poderia ter vindo e feito por aqui, tá bom? Criado uma tabela aqui, ó. Vem aqui, ó, no meu banco de dados. E aí aqui, cadê? Opa. Aqui, estrutura. E aí? Estrutura da tabela. E aí eu poderia adicionar campos por aqui mesmo, tá vendo? Note que isso é tipo Workbench, tá bom, gente? Tipo Workbench. E aí eu poderia vir aqui, ó, criar uma tabela, tá vendo? Por exemplo, criar uma tabela aluno por aqui, ó. Aluno. E aí só duas colunas, só duas colunas. Executar. E aí tá aqui. Nome da RA inteiro. Vou falar que esse cara é chave. E aí o nome varchar, tamanho, sei lá, 80. Não. Nulo, não. Também não. Só isso, ó. Então, ó, eu poderia fazer isso por aqui, ó. Acho que eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz via código, né? Então, deixa eu ver, é isso? Não, aqui não. Aqui, acho que é isso, né? Aqui, ó, criar a tabela aluno por aqui, ó. E aí as colunas, nome e RA. Criei por aqui, né? Então, se eu vier aqui, ó. Não é essa, cadê? Peraí. Aqui, né? Aqui. Peraí. SQL. Acho que é o SQL da estrutura. Estrutura. Cadê?
Eu acho que é aqui mesmo. Deixa eu ver. Põe aqui em algum lugar, se você quiser, ele mostra a estrutura da tabela no comando SQL. Agora não. Tá aqui, ó. RA, é chave, tarará. Em algum lugar tem. Bom, não vem ao caso. Depois, se vocês estiverem interessados, é só fuçar isso aí. Ou se não quiser, lá pelo Workbench tem como fazer isso, tá bom? Bom, então, ó. Mais uma vez. Definir a conexão com o banco, eu passei o servidor, o banco de dados, o usuário, a senha. Definir qual comando que eu vou mandar para o banco, que é um create table, nome da tabela, ID, autoincremente, primary key, o campo o primeiro nome, o sobrenome, e-mail, data de registro é timestamp, tarará, ele já coloca aí como default o tempo atual e assim por diante, né? E aí eu passo o comando, peço para o banco executar o comando SQL, que é esse comando que eu quero executar. Se for bem sucedido, caso não seja bem sucedido, ele vai lançar uma exceção e encerrou a conexão. Tudo bem? Essa é uma receita de bolo, tá bom, gente? Isso é uma receita de bolo. E tem outras formas de fazer isso? Tem. Por exemplo, você usar um pool. Né? Porque às vezes ficar abrindo e fechando, isso aí também pode ter um custo de ficar abrindo e fechando toda hora, né? Então você pode pôr num pool de conexões, algumas conexões, em vez de ficar abrindo, pega do pool. Né? E aí você tem que ver se o teu banco de dados suporta isso, que nem todos os produtos suportam essa ideia de pool de conexões, tá bom, gente? Então, ó, por enquanto esses comandos foram de definição, né? E aí eu vou usar um comando aí, ó, de manipulação. Eu vou pegar, basicamente, os três comandos de atualização de dados, os três comandos de atualização, insert, update e delete. Note só, às vezes você pode ficar escrevendo uma aplicação que faça as 4 operações, ele acaba se debatendo, mas na verdade, ó, a única linha que vai mudar de um para outro é essa aqui, ó. A linha do comando que você está passando para o banco. Ou seja, ó, deixa eu. Vou mudar aqui para IFSP, né? Que eu mudei para IFSP. Vou mudar aqui para root. E aqui eu vou mudar para vazio. E aí, obviamente, gente, ó, eu tô pondo aqui, ó, insert into my guest, esses valores. Esses valores eu poderia ter pego lá de fora, né? Ó, por exemplo, ó, definir aqui quem são os caras, né? Ó, first name, né? Por exemplo, nome igual, pega lá de fora. Como é que faz para pegar lá de fora? Lá, pega lá um parâmetro nome, pega lá de fora. Ou, por exemplo, qualquer outro que ele está gravando. Ó. Note que aqui eu estou gravando literal, né? Sobrenome, pego lá de fora, né? Vou pegar com o get, porque aí eu posso anexar na URL, tudo bem? Então, ó, get, nome, sobrenome. Mas, em geral, a gente vai usar o post para isso, né? Sobrenome e o e-mail. E-mail, né? Igual. Obviamente, eu poderia sanitizar isso, tá bom, gente? Eu não vou sanitizar, não. Por exemplo, se o cara passar um e-mail errado, vai ficar errado. Eu poderia fazer a sanitização desse e-mail para ver se ele passou um e-mail válido. Então, tá aqui, ó. E aí, agora, em vez de passar esses literais, eu passaria nome
sobrenome e e-mail. E agora, ó, estou pegando lá do cliente. Então, vamos lá. Vamos executar. Qual que é esse? Insert, né? Insert. Então, inserir na tabela MyGuest do banco de dados IFSP esses valores que eu peguei lá da URL, né? Lembra que o método de submissão GET anexa os dados à URL, né? Então, posso pôr esses 3 parâmetros na URL. Tudo bem, gente? Tranquilo até aí? Estão acompanhando o raciocínio? Então, ó, agora, vamos lá. Eu vou executar o insert. Insert. Bom, não tem a chave, né? Não tem a chave, não tem a chave. E aqui, violação, né? Erro de violação de acesso. Teve um erro de sintaxe, né? Um erro de sintaxe aí, tarará, e assim por diante. Tudo bem? Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos acrescentar os parâmetros. Lembra? Ó, primeiro parâmetro, nome. Sobrenome. E qualquer outro e-mail. Pessoal, não estou preocupado se o e-mail está certo não, tá bom? Mas você poderia sanitizar. Então, ó. Undefined array key. Ah, faltou aqui, ó. E-mail igual. Então, vamos lá. Ó, Nicole Silva. Só que deu um erro, né? Porque isso aqui tem que ir como string para lá, tá bom, gente? Isso aqui tem que ir como string. Então, ó. Deixa eu voltar lá no código. Que isso tem que ser. Que eu tô passando uma string pro banco, tá bom? Eu tô passando uma string. Então, ó, isso aqui tem que ir lá como string. Então, ó, new record created successfully. Então, ó, se eu for lá no meu banco de dados agora, se eu vier aqui no IFSP, se eu vier aqui no My Guests. Cara, simula logo umas 100 máquinas para ele ficar feliz, cara. Não, cara, você faz um for para ele criar. Estão vendo aqui, ó? Vocês conseguiram ver aqui, ó? ID, Nicole. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem. Tá vendo, ó? Foi inserido o registro. Opa. Cadê? Ô, meu pai. Você mostra, eu sei, cara. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Fiz um insert no banco. E aí ele pôs a data que isso foi inserido também, né? 19h44. Né? Então tá aqui. Então poderia, ó, criar um formulário para cadastrar, né? Poderia criar um formulário para cadastrar. Poderia usar até aquela ideia do projeto lá que eu gravava num banco de dados, e agora, em vez de gravar, que eu gravava no arquivo texto, agora que eu já sei conectar com o banco de dados, em vez de gravar no arquivo texto, gravar no banco de dados aquelas informações. Né? Então, ó, vamos inserir mais um registro aqui, ó, só para vocês verem. Então, agora, por exemplo,
Então, registro inserido com sucesso. Então, ó, se eu for lá no servidor novamente, ó, deixa eu fazer um aqui, né? É aqui mesmo, cadê? No My Guests. Então, ó, note que agora aqui, ó, também tem outro registro inserido, né? Então, ó, vamos recapitular. Ó. Essas informações vêm lá de fora, né? Com get ou post, preferivelmente post. Ou seja, faz um formulário bonitinho para entrar com nome, sobrenome, e-mail, faz a sanitização, faz a validação, a criticidade desses dados. E aí conecta, então, ó, abre a conexão com o banco, passa o comando que você quer executar para o banco, no caso, eu quero executar o insert, executa, manda executar o comando e espera o retorno. Se for bem sucedido, caso contrário, ele vai vir para a exceção, né? Não preciso mais, fecha a conexão. Tranquilo isso, né, gente? Vocês já fizeram, e se você comparar no Java, é idêntico, né? Idêntico. Vocês já fizeram algo muito parecido lá no Java, né? Idêntico. E aí, ó, eu quero escrever um comando para apagar um registro. Note que esse código, comparado com insert, só mudou isso aqui, ó. Só mudou a instrução que eu estou mandando para o banco. Ou seja, abri a conexão, mandei executar o comando e fechei. Só mudou o comando que eu estou passando para o banco. Ou seja, eu estava passando insert, agora eu quero passar um delete. Então, ó, delete from my Guessware ID, né? Então, ó, obviamente, isso não é de tudo verdade, ó. Por exemplo, pode ser que eu mandei apagar o ID 3, mas não tem esse cara, né? Ó, só tem até o ID 2, né? Então, ó, só tem o ID 1 e 2. Então, vamos lá, vamos mandar deletar. Só ver esse código? Então, ó, se você observar, a única instrução que mudou daquela para essa é o comando que você está passando para o banco. Então, vamos lá. É o banco de dados IFSP. Esse aqui não. E a senha, o usuário é o root. E aí, você fala para o cara escrever num teste de admissão um programa que faça um delete, um update, um insert, um select, ele briga porque acha que é muita coisa. Mas se ele for pensar, ó, uma vez que ele fez o insert, o delete está pronto, porque é só mudar essa linha, ó. Delete from my guest, where ID igual a 3. Então, vamos lá. Então, vamos executar o delete. Então, tá aqui o delete, ó. Ele fala que foi deletado com sucesso, mas na verdade ele não deletou nada porque não tem nada para ele deletar. Na verdade, aqui, ó, eu poderia me falar quantas linhas você conseguiu afetar com essa consulta, né? Então aqui, ó, eu poderia pedir para ele me dizer, ó, quantas linhas foi afetada, ou pôr isso num if mesmo, né? Ó, note que essa função exec, ela retorna uma string, estão vendo? Ó? Na verdade, ele não apagou nada porque ele não encontrou nada, né? Então, eu poderia reescrever de um outro jeito e falar, ó, quantas consultas, de fato, essa query... Desculpa, quantas linhas essa query afetou de fato, né? Então, ó, deixa eu mudar aqui o ID para 1. Ou eu posso fazer do mesmo jeito, ó. Poderia fazer assim, ó. Em vez de passar literalmente, eu vou passar ID.
ID eu vou pegar lá de fora. Vou dizer quem é o cara que eu quero apagar. ID igual. Eu vou passar pela linha, pelo RL, mas pode ser pelo método post, tá bom? E aí eu vou falar, ó, tem um cara chamado ID aí, eu quero apagar um cara e eu vou passar o ID dele, ok? Então vamos lá. Delete from my guest, where ID, igual o ID que eu peguei lá, tá bom? Vamos lá pro delete. Agora, delete eu vou passar o ID como parâmetro. ID igual a 1. Ó, deletado com sucesso. Vamos ver se ele deletou mesmo o ID 1. Ó. Note que eu passei o ID 1. Vamos lá. Aqui mesmo, né? Então, ó, vamos aqui no IFSP. Se eu não me engano, devo ter falado, cara. Não, é aqui, no My Guests. Ó, peraí. Tá vendo, ó? O ID1 não tem mais aqui, tá vendo? Tem o 2, o 4. Não sei por que não tem o 3. Mas tudo bem. Ah, desculpa, gente. É que eu não deu atualizar, mas eu devo ter acrescentado mais de uma vez alguém aqui, né? Devo ter acrescentado mais de uma vez alguém. E aí, ó. E eu sei o que aconteceu, ó. Aqui, ó. Quando eu fiz um voltar, não sei se você se lembra que eu fiz um voltar. A hora que eu fiz o voltar, ele executou a instrução, tá bom? Agora, é fundamental você usar a sessão, por quê? Né? Você pode, dentro da sessão, ver, não, você não pode fazer isso, né? Você não pode fazer assado, só se você tiver logado, só se você tiver uma sessão definida, coisa do gênero. Então, é muito importante você ter uma sessão para isso. Né? Então, agora, deixa eu ver aqui. Vou apagar esse 4. Então, se eu ver aqui. Então, ó, só tem agora o Renata e esses 5 aqui que tá sem nome, sobrenome e e-mail, que eu não sei em que momento que eu fiz isso aí, tá bom? Então vamos lá, vamos ver se ele apaga esses 5. Então tá aqui. Obviamente, se eu adicionar agora, ele vai ser o 6, né? Porque ele não. Acho que o MySQL, um ID apagado, como é auto number, eu não sei, acho que ele não volta, né? É isso, gente? É isso aí, cara. Esse segundo. Então, ó, se eu fizer um insert, deixa eu ver aqui, cadê? Insert. Ó, note que mesmo sendo sem chave, ó, ele executou um recorde com sucesso, tá vendo? Aqui foi aquela linha que apareceu em branco, tá vendo? Ó? Ou seja, eu não passei a chave, mas mesmo assim, porque não deu um erro fatal, ó, deu uma advertência apenas, né? Um warning. Né? Então, por isso que ele adicionou aquela linha vazia, né? Tá vendo? Ó, ele adicionou um 6 vazio, ó. O ideal é que ele, de fato, se tivesse vazio, ele não fizesse insert, né? Ou seja, ó, cadê? No insert, ou seja, só executar se esses caras não tiverem vazio, né? If, not empty, not empty, not empty, né? Era mais agressivo para a vista, né? Certo? Entendeu a ideia? Na verdade, ele não tem essas chaves, então ele pôs um valor vazio aqui, ó. Pôs um valor vazio nessas variáveis, né? Como eu não li de fora, né? Essa chave não estava definida, esse aqui ficou vazio. Esse aqui ficou vazio, esse aqui ficou vazio. Eu poderia testar if empty, if not empty, né? Para não acontecer essa coisa desagradável. Né? Então,
Voltando aqui, você poderia agora, por exemplo, pôr Renata de novo, só para... Era o primeiro ali. Vamos pôr aqui. Vamos pôr Renato. Deu colorinho. Por exemplo, né? E aí eu vou... E aí, se eu olhar lá no meu banco de dados, ó, eu tenho esses dois caras aqui, tá bom? Ó, note aqui, ó, do 6, 7, 8, ó, Renata, ó, na verdade tem duas linhas Renata, né? E uma linha Renata. Ó. Agora, claro, para você evitar essas coisas, né? Por exemplo, não quero 2 e-mails repetido, né? Você põe uma restrição aqui, né? Põe uma restrição nesse campo. Lembra lá? Uma restrição? Uma... Como é que é a restrição no banco de dados em inglês, gente? Alguém lembra aí? Essa daí é branco. Você pode pôr uma restrição. Para que não deixe, por exemplo, pôr 2 e-mails repetidos. Então, Ok? Tranquilo? Tranquilo até aqui, gente? Isso daí é gradiente. Eu vou agora mostrar um update. Mas não é o mesmo botão. Esse aí. Vou mostrar um update, né? E aí a mesma coisa, né? Deixa eu colocar aqui. Root. A senha tá vazia. Então, a mesma coisa. Abre a conexão. Passa o comando que você quer, ó. Update my guest set last name, né? Eu poderia... Mesma coisa, pegar de fora, né? Então, ó. Eu poderia recuperar essas informações, ó. Então, ó. Eu tô mudando o sobrenome aí do cara que tem o ID 2 para Dui. Mas poderia ser o que eu coloquei lá, né? Então, poderia recuperar aqui, ó. Por exemplo, fazer aquela mesma coisa, né? Sobrenome igual sobrenome. E o ID, né? Poderia falar qual é o ID que eu quero alterar, né? ID igual Procura pela label aí, cara. get ID. E aí eu preciso pôr aqui, ó. Por exemplo, eu quero mudar o sobrenome para o ID que tiver lá, tá bom? Por exemplo, sobrenome, né? O ID que tá lá. Vou salvar. Aí então é o seguinte, ó. Então, cara, é isso que eu falo pra você. Aqui ele usa um prepare, depois a gente fala um pouquinho desse prepare, e aí manda executar. E aí, lembra aquela história? Eu poderia verificar quantas linhas foram afetadas, né? Então, lá quando eu mandei deletar, na verdade, ele não deletou nenhuma, né? Então, é porque, ó, eu poderia falar simplesmente, ó, quantas linhas foram afetadas. Eu não fiz isso, né? Então, ó, tantas linhas foram atualizadas. Poderia ter feito a mesma coisa com o delete, tá bom, gente? Então, ó, vamos lá. Vamos executar aqui. Então, ó, vou lá pro update. Bom, chave não identificada. E aqui teve uma violação na minha query. A query está errada, né?
Então, vamos pôr lá a chave ID. ID igual a 15. E sobrenome igual a... Oh, não precisa dar aspas. Então, ó. Indefinida variável ID na linha 14. Deixa eu ver o que eu pus lá, gente. IDE. Faltou isso. Então, vamos lá. Então, vamos lá de novo. Ó, note que deu um erro de SQL, tá bom? Ó. Foi uma sintaxe lá, né? Erro da sintaxe. Agora, ó. Vamos lá. Ó. Nenhum atualizado, tá vendo? Porque não tem ninguém 15. Não tem nenhum 15 aqui, ó. Então, ó, 0 records up to date. Agora, se eu puser o ID, por exemplo, 2, ainda existe o 2? Não tem o 2, né? Eu apaguei o 2? Seleciona ele de novo, cara. Ué, por que deu 0 atualizado? O que tá selecionado que deixa ele assim azul. O que aconteceu naquela query que ele não achou, gente? Ah, não. O que aconteceu aqui? Que coisa estranha. Ô, louco. Vamos por 4, pronto. Ué? ID igual a 4, sobrenome igual a Camargo. Deixa eu ver o que tá errado nessa query, né? Ele executou a query, mas por quê? Só que aí, ó, essa classe maior aí. Ó, número 10.252. Mas ele tava aí no chuva. Você pode selecionar o número aí também. O chuva não tava docinho? Então. Já, deixa eu lavar. Eu jogo na pia? Não. Mas pra jogar, eu vou fazer muito barulho. Alguém achou o erro aí, gente? Aí você pode mudar o gradiente aí pro gradiente que você quiser, cara. Tem um gradiente que você gosta lá. Deixa eu só ver um negócio aqui. Echo. Deixa eu só ver o que ele está imprimindo aqui. Volta lá. Aí, não é. Dá pra criar um gradiente aí. Só pra gente... ID igual a 4. Por que ele não tá? Tá vendo? O ID tá certo. Por que ele não apagou? Por que deu 0 atualizado? Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Gente, não tem o 4, tá bom? Mandando... Vamos ver o 8. Eu tô aqui... Né? Vamos lá. Localhost. Não tem o 4? Vamos ver, né? Agora sim, ó. Um recorde updated, né? Tô mandando atualizar um cara que não existe, né? De fato, estava 0, né? A instrução realmente estava correta. Só não existia o cara que estava mandando, né? Então, ó, se eu vier aqui agora, ó. Esse cara aqui não é mais Braz. É Camargo, tá vendo? Bom, pessoal, essas três instruções são idênticas, tá vendo? Ó, se você pegar o insert,
A única linha que mudou foi a linha do comando que você está passando lá para o banco, do delete. A única linha que mudou foi a que você está passando para o banco, né? Que agora é um delete. E do update é a única linha que você está passando para o banco, tudo bem? O restante é totalmente igual. Vocês perceberam isso? Então não tem muito segredo. Abre a conexão, passa o comando que você quer executar lá no servidor e fecha. Qual comando? É insert, update, é delete, né? Agora, geralmente esses comandos que só retornam número de linhas adaptadas não tem um problema, né? O select ele é um pouquinho diferente. Por que o select é diferente? O select ele vai retornar um array. Ok? Com um conjunto de dados. E esse conjunto pode, inclusive, ser vazio, entende? Dá um exemplo aí, gente. De eu fazer um select que retorna um array vazio. Dá um exemplo. Alguém tem um exemplo aí? Ninguém tem exemplo? A color é white. Pode ser um objeto white. Não, você mudou o background color. Então, olha só. O select ele tem um passinho a mais que o insert, o update dela, porque o insert inseriu. O delete apagou, o update atualizou, né? E pronto. Já o select tem um passo a mais, que ele pode retornar um array com um conjunto de dados que você quer selecionar. E esse conjunto, inclusive, pode ser vazio. Então, esse conjunto, geralmente, chama-se record set ou dataset. Tudo bem? E aí esse conjunto pode ser vazio, inclusive. Não, clica mesmo. Isso aí mesmo. Só, qual que é o passo a mais nesse caso? Eu tenho um conjunto. Qual que seria o passo a mais? O que mais que eu precisaria fazer? Eu fiz um select e ele me trouxe um conjunto. O que é que agora eu preciso fazer? Ou seja, o passo extra é percorrer o conjunto para ver quem são os caras que estão lá nesse conjunto, né? Ou seja, eu trouxe uma lista, então eu quero fazer um select que me traga os alunos da disciplina AW2. Então, ele vai me trazer uma lista, um conjunto, né? Ou um record set, ou um dataset, né? Então, ele vai me trazer um conjunto. E aí, agora eu vou ter que percorrer esse conjunto. Ou seja, posiciono na primeira linha do conjunto e faço um for each até a última linha, né? Do conjunto. Ou seja, percorro esse conjunto para ver quem são os caras. Ok? Tudo bem? Tranquilos? Tá vendo que o color tá branco? Ia lá, mano. Então, esse é o passo extra, tá bom? Esse aqui, deixa eu ver aqui, cadê? Aqui. Então, o passo extra, aqui o select, o passo extra, note que então aqui eu tenho a conexão, continua a mesma coisa, o comando que eu quero, select from my guest, e aí eu mando executar, beleza, executei. Aí agora ele vai me dar um resultado. O resultado é esse conjunto
que eu vou usar um vetor. Lembra que o vetor é um array tem um modo associativo como padrão, lembra disso? Qual que é o modo associativo, né? Então, quando eu faço esse set fetch mode, ele me traz um array associativo, né? O array associativo é aquele que tem uma chave e um valor, né? E aí essa chave, esse valor, ó, eu posso pegar aqui com esse fetch all, né? Dentro desse objeto, e aí eu posso percorrer com for each. Não precisava nada disso aqui, tá bom, gente? Mas aqui, ó, nesse exemplo, né? Esse exemplo não foi eu que implementei. Ele faz um fetch all e joga a chave e o valor. Então, a chave é o campo e o valor é o valor daquele campo. Ou seja, a chave é o ID, o valor é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. A chave é o nome e o valor é lá o Renata, Renato e assim por diante. A chave é o sobrenome e o valor é lá o Braz, Camargo, Soares e assim por diante, né? E aí, é claro, aqui, ó, note que é um objeto, não falei de orientação a objeto para vocês, mas tem essa... Aqui eu criei uma classezinha, né? Na verdade, não foi eu, né? Que esse código eu já peguei, só estou modificando ele. É uma classe só para gerar uma tabela dinâmica aqui para mim, tá bom? É só para desenhar bonitinha a tabela, que não precisaria, tá bom? Eu poderia ter feito o meu fetch aqui como... Lembra lá quando nós fizemos para ler lá os valores lá do array session ou do array serve, que você já tem um exercício que você fez isso, né? Listar todas as chaves, né? Só que aí ele está desenhando bonitinho. Não precisaria, né? Você poderia apagar toda essa parte aqui e só imprimir o key e o v, né? Ou seja, a chave e o valor. Tudo bem? Então, abre a conexão. Qual comando você vai executar? Um select. Então, na execução, ele vai me dar um resultado. E esse resultado é um array, que eu vou pegar esse array com esse fetch all. E aí eu vou fazer um for each para percorrer todo esse array. Select. Então, vamos lá agora. O select. Cadê você, select? Alguma coisa está errada aqui no usuário, tá vendo? Acesso negado. Faltou aqui o nome do usuário, que eu acho que eu não alterei lá, né? Ou não salvei, né? Não salvei. Essa é a verdade. Então tá aqui, ó. O ID. Aí ele tem lá o 2, o 6, o 7, o 8, né? E assim por diante, né? Agora, olha o que eu poderia fazer, ó. Transformar isso aqui num link e quando eu clicar nele, editar. Ou transformar isso aqui num link, quando eu clicar nele, ou deletar, ou exibir numa outra janela de uma outra maneira, né? Então, eu poderia transformar isso no link, ou simplesmente pôr um íconezinho aqui da lixeira, um íconezinho aí de edição. Quando eu clico nesse link, aí ele chama lá aquele arquivo insert, ou update, ou delete, né? Para alterar esse registro que está aqui, né? Então, poderia agora começar a brincar com essas histórias, né? Então, poderia fazer isso. Obviamente, você vai precisar de sessão, vai precisar de cookie, né? Porque a hora que você clicar aqui, você quer recuperar essas informações para mandar para outro contexto, né? Tranquilo, gente? Tranquilo? Tranquilo? Perguntas? Professor, Diga. para mim, por exemplo, verificar um usuário, eu tenho que fazer um comando select no PHP ou no MySQL? Então, vamos lá. Você vai ter um formulário de autenticação lá no HTML, não é isso? Isso. Aí você quer ver se aquele usuário existe. Ele está gravado em algum banco de dados, não tá? Tá. Então você vai ter que fazer um select, né?
Ah, tá bom. Você vai ter que fazer um código igual esse aqui, né? Ou seja, você vai ter que fazer um select tabela de usuário, né? E aí verificar, né? Select ID, select usuário, senha, para ver se tem aquele usuário e a senha, se aquele usuário, se aquela senha bate, né? Beleza. Então, a ideia é essa: você conecta aqui no banco, na tabela onde está armazenado o teu usuário, né? E a senha, e aí você faz um select usuário e senha e vê se bate com o que você digitou, né? Se bater, legal. Cria uma sessão, põe esse cara na sessão, fala que está logado e continua a vida. Caso contrário, fala: ó, esse usuário não existe, você não tem permissão. Não cria a sessão, manda ele voltar lá para a tela de login, né? Entendi, obrigada. Depois a gente pode fazer isso aí, tá bom? Mas aqui a ideia já está posta, né? Ou seja, cria lá um campo com o nome do usuário e a senha, cria lá uma tabela onde você vai guardar os seus usuários e a senha. Quando você criar um usuário, você pode usar, você armazena a informação, mas você não armazena ela texto puro, tá bom? Ou seja, talvez use a função MD5 na senha, para ele criptografar. Na verdade, não é criptografar, tá bom, gente? Esse MD5 é um algoritmo de digestão. Certo? Tô usando o MD5. A questão mesmo é só essa verificação aí, se o usuário já tá lá no banco de dados ou não. É assim, na verdade, a função MD5, ela é melhor você usar, em vez de MD5, ó, você usar o Password Verify. Ou seja, ó, a função crypt, né? Cadê? Crypt. Então, você tem essa função, a função crypt, que ela pega uma string, criptografa, tá lá, usando esse padrão aqui, tá vendo? E aí, ó, tem a função MD5 também, né? Acho que aqui tem um link para ela, tá bom? Tem um link aqui para ela, deixa eu ver. Aqui, tá vendo? Ó, essa função, na verdade, ela só calcula o hash de uma string. É diferente de criptografar. Mas funciona, tá bom? Para alguns casos funciona. Né? Não vou ainda entrar no detalhe do que é esse hash, tá lá, mas na verdade isso aqui não criptografou nada, só calculou um hash para uma string. Mas tem muita gente que acaba usando isso como senha, como criptografia, né? Por exemplo, ó, você pega aqui, ó, tá aqui um exemplo, ó, pega a string Apple, ele vai transformar nesse cara aqui, tá vendo? Na verdade, isso aqui é um hash e não uma cifragem, tá bom? Você poderia usar até o SSH1 ou esse CRC32, né? Tudo bem? Mas para banco de dados mesmo, é a função Password Verify. Cadê? Acho que aqui tem um link. Cadê? Aqui não tem um link para ela. Deixa eu voltar. Acho que na anterior tem, na Crypt. My Crypt. Aqui não tem o link. Né? Então você pode ver aqui, ó. Password. Essa aqui, ó. Password Verify, tá bom? Essa função é melhor. E, na verdade, essas duas, né? Essa é para você gerar. Né? Note que ela cria um hash da senha, tá bom? A mesma coisa que com as MD5, só que ela é melhor, tá bom, gente? E aí a Verify é para fazer o caminho contrário, né? Como se você estivesse descriptografando. Então, depois dá uma lidinha nesses. Eu vou colocar aqui para você, tá bom? Ela seria melhor que a MD5. E aí você dá uma lidinha para entender o porquê que ela é melhor, tá bom? Nesse link que eu coloquei aí. Tudo bem, Renata? Tá bom, professor. Obrigada.
Bom, gente, tem mais perguntas, mais observações, comentários? Agora você pode tentar o Jade, cara. Sim, não? Se não tiver, eu vou encerrar por aqui. Posso encerrar? Não, não posso encerrar, Micaele? Ah, ok. Então vamos só dar uma olhada aqui. Gente, é só isso mesmo de gente. Vamos lá. Miguel tá por aí. Micaele, Nicole, Renata, Tainai, Thaís. É só isso mesmo de aluno? Cara, pega o Jade aí, cara. Pega o Jade. Ok. Eu tô achando que tem pouco aluno aqui, né? Beleza. Bom, gente, então se ninguém tiver mais dúvida, eu vou encerrar por aqui. Vou agradecer a atenção de todos vocês. Vou desejar um ótimo final de semana para todos, uma ótima sexta-feira e aí a gente se vê na próxima aula. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Não é não.